no Sistema S, meu muito obrigada. E nós estamos agradecendo a todos que foram chegando e vão se somando a essa importante discussão nessa manhã rica de hoje. E passa agora para o amigo, que aqui vai estar fazendo uma fala em nome da Universidade Federal de Goiás, o professor Israel, que também tem a sua grande colaboração já aqui falando de uma das mais importantes instituições de formação de professores, mas de formação de toda a sociedade goiana. Obrigada. Eu que sou egressa da UFG. Oi. Obrigado, Bia. Em nome da Universidade Federal de Goiás, agradeço pela oportunidade de nossa instituição estar presente. Estou vendo aqui Luciene, Giovana, tantas pessoas da UFG, Maria José. Que bom que a UFG está presente neste momento, participando dessa discussão que é muito cara para todos nós. Parabéns, Bia, por você ter colocado o seu mandato à disposição da ciência e da educação. Fiquei feliz pela fala do professor Alexandro, né, de que este novo governo está abrindo as discussões, estão vindo as bases, estão fazendo consulta, está fazendo uma construção dialogada e democrática. Se essa discussão tivesse acontecido lá nos princípios, não tinha necessidade de hoje a gente estar fazendo esse pedido de revogação. Mas se a coisa começou errada, a possibilidade de dar certa é mínima, né? Então, por isso, nós estamos muito preocupados com o que está sendo colocado, o que foi colocado, né? E nós precisamos aproveitar essa oportunidade para a gente reconstruir, revogar o que não está funcionando, o que não começou bem e fazer algo da forma como a gente acredita. Bom, eu quero trazer aqui, em nome da Universidade Federal de Goiás, alguns pontos, alguns aspectos que vão se somar à fala dos outros colegas que estão aqui na mesa, que permita não nominá-los todos, porque são 5 minutos, é um tempo muito breve, né? Mas, em nome da Bia, já sintam-se todos aí cumprimentados. Mas o que nós temos observado no ensino superior é que, nos últimos anos, mais especificamente pós-golpe, nós temos percebido uma sequência irresponsável de ataques à ciência, em especial às ciências humanas. E isso tem afetado de forma considerável os nossos cursos de licenciatura. A UFG, assim como a UFCAT e a UFJ, são instituições que têm compromisso com a formação de professor, né? E a gente diz isso porque nem toda instituição de ensino superior tem compromisso com a formação de professor. Algumas privadas que têm um mínimo de compromisso ainda tem, mas boa parte das privadas que visam lucro já chegaram à conclusão que formação de professor não é algo que dá dinheiro e já estão encampando outros cursos onde pode ter maior rentabilidade. Mas nós não, nós fizemos opção por defesa da educação, temos compromisso com a educação básica, em especial com as escolas públicas, e vamos continuar firme na defesa das licenciaturas. Mas nós temos resultados que nos preocupam muito depois dessa sequência de ataques às ciências, em especial às ciências humanas. Para vocês terem uma ideia, em 2022 nós tivemos o processo seletivo da UFG. Dos 30 cursos que tivemos 100% de preenchimento, apenas um era curso de licenciatura. Né? Isso é algo que nos preocupa, porque se o curso de licenciatura não está tendo o preenchimento de 100% das vagas, isso vai somar à evasão e à retenção e vai culminar, né, com a menor quantidade de profissionais que nós estaremos colocando no mercado de trabalho. Então, isso alerta que nós, enquanto instituição de superior, o UFG, não é porque nós temos um colégio de aplicação, nós temos uma modelo de educação básica, não por isso, mas porque nós temos compromisso com todos os níveis de formação, inclusive com a educação básica, nós precisamos nos envolver e participar das discussões. Tivemos aqui, Bia, numa audiência, quando nós estávamos discutindo a necessidade de concurso público. E eu fiz uma fala dizendo que, muito mais, para além de concurso público, nós temos que lutar pelas melhores condições de trabalho para esses profissionais de educação básica. E fundamental se faz que os nossos profissionais, quando eles vão para a escola, que eles estejam lá fazendo aquilo que eles acreditam, que eles têm condição de fazer um trabalho que eles realmente acreditam. Porque, senão, o que nós vamos perceber, os números estão apontando para isso, nós vamos perceber uma fuga de cérebros. A tendência é o esvaziamento das licenciaturas para outros cursos que o mercado valoriza mais. Porque a UFG continua sendo uma instituição muito procurada. Nesse SISU 2023, nós tivemos mais de 52 mil inscritos para os nossos 96 cursos. Mas nós verificamos que os cursos que têm maior procura são cursos de tecnologia da informação e cursos de saúde. Então, acende aí um alerta, né, de que nós precisamos
lutar por algumas melhorias. E na formação de professor especificamente, nós temos uma resolução que é a 02/2019, que está atrelada ao novo ensino médio, e que nós, já enquanto instituição, nós assumimos que nós não vamos implementar a 2/2019, justamente porque ela fere algo que é caro para todos nós, que é a autonomia da instituição e a formação pautada em educação com a ciência. Fizemos o movimento de protelar a implementação da 2019, e a última reunião que nós tivemos, né, Camila, no Colégio de Pró-Reitores de Graduação, é de que vai haver sinalização para a revogação da 2019. Então, é uma outra grande conquista, e se nós fizermos resistência e nós conseguimos a revogação, eu não tenho dúvida nenhuma que se nós fizermos resistência, se nós fizermos manifestação, o novo ensino médio, justamente por ele desprezar as ciências humanas e dar prioridade às disciplinas que agregam aos interesses do capital, eu tenho certeza que a gente vai ter progresso nesse sentido. Mas a gente precisa fazer força, a gente precisa discutir, a gente precisa participar. Então, Bia, eu vi que eu já recebi um cartão amarelo ali, já devolvo a palavra para dizer que a UFG se sente honrada por estar aqui nesse debate. Iremos participar de todos os outros que seremos convidados. E parabéns mais uma vez a você pela iniciativa de promover essa audiência e que muitas outras venham pela frente e que a UFG esteja presente em todas elas. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, pró-reitor Israel, grande amigo. E pode ter certeza que essa casa, a Assembleia Legislativa, vai ter voz e vai dar voz para as universidades, para as redes públicas, municipais, estadual, para a gente poder fazer a educação efetivamente ser ouvida e valorizada. Conte conosco e muito obrigada pelo seu olhar, por sua participação nessa manhã dessa audiência. Passo, então, para que eu vou dizer meu presidente, porque até outro dia eu estava no conselho e ele preside o Conselho Estadual de Educação. Então, o professor Flávio de Castro, que, como presidente do conselho, tem sempre um olhar muito atento e cuidadoso e, interessante dizer, democrático, viu, gente? Com a palavra, então, professor Flávio. E obrigada, viu? Obrigado, Bia. Bom dia a todos que estão aqui. E parabenizando a fala do professor Alexandro, né? Gostei muito da fala dele em termos de que a gente precisa fazer esse debate sobre o ensino médio. Eu vou dizer aqui, enquanto presidente do conselho, nós estamos aqui com 4 ou 5 ex-conselheiros, né, que estão aqui presentes e que participaram. Tem a Thelma também, né, e o professor me perdoa, eu esqueci o Pedro. Quando a legislação veio, o conselho, então, analisou a legislação. Bia estava presente, Railton, Osvani, Luciana, aí eu acho que já tinha saído, e nós acompanhamos, então, o trabalho que é chamado DCGO, que é o Documento Curricular para o Ensino Médio. Esse documento ele foi amplamente discutido na construção dele, tanto na rede pública como na rede privada, com participação de professores. Foram feitas audiências públicas e nós, enquanto presidente do conselho e todos os conselheiros, nós seguimos o que a legislação daquele momento pedia, para a construção desse documento. Esse documento avançou, no final ele foi discutido e ele foi aprovado diante da legislação que nós tínhamos, né? Me preocupa hoje esse entendimento de que agora nós vivemos um momento político muito conturbado, vivemos num pós-pandemia, e isso para nós nos preocupa em termos de que será que nada do que foi feito pode ser aproveitado? Quando eu escuto a revogação geral e para começar do zero, isso me preocupa, porque houve envolvimento de muita gente, principalmente de professores da rede pública. Um pouco da rede privada participou da construção do documento curricular. Então, eu peço em nome, assim, como presidente do conselho, a gente tem discutido isso, existem vários pontos que a gente precisa mudar, revogar e tal, tudo. Mas a gente tem que pensar num contexto global e dizer o que de positivo que teve. Então, aí a minha fala, eu acho que tem algumas posições que foram positivas. Nós continuamos tendo um ensino médio como o anterior, que ele não é atrativo, que os dados mostram que a maior evasão que acontece é o aluno que finaliza o ensino fundamental no 9º ano e porque ele não vai ao ensino médio, porque ele não é um chamariz para o aluno, por uma série de fatores que a gente pode discutir aqui. Então, a gente precisa implementar.
eu entendo a fala da questão da defesa de cada um, setor público, setor privado, a gente entende bem isso, né? Estou falando como presidente do conselho e depois posso até falar como um representante aqui da educação básica do setor privado também e dizer como que a gente está trabalhando isso lá. E nos preocupa muito, nós estamos muito ansiosos, viu, professor Alexandre, em saber, para os alunos que passaram 2 anos agora, que estão no 2º ano do ensino médio, como que vai ser o ano que vem. Porque todos estão numa perspectiva que o ano que vem tem um novo Enem. E as redes, tanto pública como privada, se estruturaram para essa nova prova, que tem um modelo de matriz de referência, que isso precisa ser dito para eles. Ó, vai ter, não vai ter, até para que como que nós vamos executar o trabalho lá na base. Tanto na rede pública como na rede privada. Então, acho que é importante, né, essa definição, no mais tardar aí para o mês de julho, agosto. Eu vi a portaria do ministro, se não me engano, ela é do dia 7 ou do dia 8 de março, em que ele estabelece lá esse diálogo, né, com os conselhos, com a sociedade, e ele fala também, me parece, da matriz de referência, e na portaria dele ele fala sobre o novo Enem de 2024. Se eu não estou enganado, professor Alexandre, tem isso lá na portaria, né? Então, acho que a gente tem que aprofundar nesse debate, né? E aí eu sempre faço essa defesa de que a gente tem que pensar no sistema de ensino. Eu fui aluno do Colégio de Aplicação. Meu pai foi professor da Universidade Federal. Eu formei na Universidade Federal, meu irmão formou na Universidade Federal, os meus irmãos formaram na Universidade Federal. Se hoje eu tenho sucesso na rede privada, é porque eu estudei no Colégio de Aplicação. Só saí porque todos os anos que eu estudei lá teve greve. E no último ano que eu saí, né, o último ano que eu saí de lá, começou o ano com greve e até julho não tinha começado o ano letivo. Então eu ia perder, aí minha mãe resolveu me tirar. Senão eu tinha feito a minha trajetória toda lá. Então, eu sei muito bem transitar no público e no privado. Hoje, as redes de ensino privadas, elas acham que eu sou mais representante do público e do privado, por conta de tudo que aconteceu na pandemia. Mas eu peço uma reflexão em termos de a gente entender que algo pode ser aproveitado. Qual que é o percentual, professor? Eu não sei. Mas que houve um trabalho. Em Goiás, eu tenho consciência plena. Nós aqui, que trabalhamos no conselho, que somos conselheiros, os professores da rede, nós pulamos para dentro dessa discussão do ensino médio. Foram construídos plataformas de estudo e que hoje, não pode dizer que está mil maravilhas em toda a rede, mas que há um trabalho por parte dos professores. E eu acho que seria até importante essa escuta. Eu sei que nos municípios menores, essa questão do itinerário, a questão da oferta, a questão da estrutura das escolas, isso é muito difícil, não é fácil, não. Não é as mil maravilhas, eu não acho que está implementado da melhor forma possível, não. Mas a pandemia, pelo menos, tem que ter mostrado alguma coisa para a gente. Todas aquelas tecnologias que nós tínhamos antes da pandemia, elas existiam. E os professores não usavam, os gestores não usavam. Na hora que veio a Forps, não estou dizendo que a reforma do ensino médio tem que vir a Forps, não. Mas quando nós tivemos, só tinha uma saída. Nós temos que usar o Zoom, nós temos que usar o Google Meet, todo mundo aprendeu. Tinha lei na Assembleia e tinha até portaria que falava que não podia usar o telefone celular dentro de sala de aula. Como é que você fala isso hoje? Antes da pandemia, você falava, não pode levar um celular. Como é que você fala isso? Então, a gente precisa aprender com esses momentos. A única coisa que eu peço, então, é essa reflexão, em termos... Eu vou falar do lugar que eu sei, que eu acompanhei, que é o Estado de Goiás. Nós estudamos muito. A professora Bia sabe disso, foram várias discussões e houve um trabalho muito forte, principalmente os professores da rede pública. Muita gente trabalhou. Mas estou aí à disposição, acho que meu tempo já acabou e muito obrigado pelo convite, né? E o que precisar do conselho, nós temos outros conselheiros aqui, nós estamos à disposição. Obrigado a vocês. Muito obrigada, professor Flávio. Vocês vão vendo aí, vão somando a riqueza dos olhares. E aproveito para agradecer aqui o pessoal de Rio Verde, que chegou aqui, muito obrigada. Também de Silvânia, muito obrigada. E tá aí o meu amigo Juruna, sempre parceiro de todos os debates importantes, trazendo também o seu olhar. E chama agora para falar conosco, representando o Instituto Federal Goiano, o professor Tauan. Pode ser, Tauan? Eu vou numa ponta ou na outra. Olá. Já, muito obrigada. Primeiro, Bia, agradecer, né, o convite ao Instituto Federal de Goiás, né? Aqui em Goiás nós temos 2 institutos, o Goiás e o Goiano, a gente é do Goiás.
A professora Oneida queria estar aqui presente, mas hoje está no CONIF, né, em reunião com todos os institutos em Brasília. E a gente queria falar primeiro, estou aqui com a minha colinha no celular, da alegria que é o Instituto Federal de Goiás poder participar do debate do ensino médio. A gente acredita que o Instituto Federal tem muito a dizer sobre o ensino médio. Hoje a nossa matrícula, 50% dela é na educação básica. Então, além de uma instituição de formação de professores, o IFG também trabalha na formação na educação básica. E para não repetir o que os colegas já disseram, né, a colega do CNTE já adiantou muito a minha fala, eu queria falar do lugar do IFG e da concepção do IFG do ensino médio. O IFG tem feito um trabalho que vem desde a sua lei de criação, de construir um ensino médio integral, integrado e articulando a formação básica, articulando as áreas básicas da formação geral com a educação profissional, científica e tecnológica, né? O ensino médio integrado no IFG hoje é uma referência a nível nacional e nós estamos desde 2017 discutindo as novas diretrizes curriculares do ensino médio integrado do IFG. Foram feitos diversos congressos curriculares, foram feitas palestras, momentos formativos, e hoje, né, nessa semana, está acontecendo a 4ª etapa das plenárias para aprovação do documento. Até sexta-feira, o IFG aprova a sua nova regulamentação para o ensino médio integrado dentro do Instituto. Em que se pese a autonomia didático-pedagógica do Instituto, que a gente, né, dispõe desse gozo de poder dizer como e de que formas o ensino médio vai acontecer dentro da instituição, claro, obedecendo os preceitos legais, o Instituto tem se guiado, Bia, pela formação integrada, pela formação, pela politecnia, pela formação integrada, articulando educação básica e formação profissional. Então, nesse sentido, eu quero, né, dizer desse momento formativo que desde 2017 o Instituto vem fazendo e debatendo as normas, as concepções e os princípios do ensino médio integrado. Por conta da pandemia, esse trabalho teve que ser suspenso e foi retomado logo após o retorno à presencialidade, e que nessa semana está acontecendo a 4ª etapa, né? Com todos os campos, com todos os diretores de campus, com todos os chefes de departamento, com professores representantes das áreas básicas, das áreas técnicas, com gerentes de pesquisa e pós-graduação e com a extensão. Então, um debate muito rico, muito frutificado, né, Bia? E que vem aí, que a gente acredita que é um debate que a gente consegue, né? Sentar e ampliar e debater junto o ensino médio no estado de Goiás e no país. Então, o Instituto quer se colocar à disposição, dentro das suas concepções, dentro dos seus princípios de educação integral e integrada, né, para se colocar nesse debate, nesse momento de dizer das concepções do ensino médio integrado no Instituto Federal e que a gente acredita que uma educação possa ser transformadora, né, que sem recair nos erros da escola dualista, que ou só prepara para o prosseguimento, ou só prepara para a atuação no mercado de trabalho com uma formação seca, mais aligeirada, né? A gente quer dar conta, né? Tem esse fôlego e esse documento é fruto disso, que o Instituto pode ser a instituição que oferta o ensino médio integrado, que prepara o estudante para atuar no mundo do trabalho de forma crítica, de forma sólida, que tem uma sólida formação e que também permite o aprofundamento e o prosseguimento dos estudos, né? A gente acredita que não recair nos erros da escola dualista seja o essencial e não produzir 2 escolas para 2 classes sociais distintas. É isso a nossa defesa no dia de hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Tauan. E leve meu abraço à nossa reitora Oneida. Nós tivemos sexta-feira juntas, quando estava dando posse aos novos concursados. Achei bacana, usou aqui o espaço da Assembleia, democratizando, mostrando as lutas e as pautas, muito bom. Leve meu abraço e muito obrigada por sua contribuição. E nesse momento eu quero, então, chamar para fazer uso da palavra a amiga Camila, pró-reitora da Universidade Federal de Jataí, e também levando meu abraço ao reitor Américo e a todos os colegas de Jataí. Seja bem-vinda, Camila, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Agradeço, Bia, pelo convite à Universidade Federal de Jataí. Venho representando o professor Américo, que queria muito estar aqui, mas está em uma agenda em Brasília.
E eu fiquei muito feliz de eu estar aqui como pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Jataí, licenciada em Física, trabalho com formação de professores. Então, é um lugar onde eu gosto de estar. E fiquei muito feliz, Bia, sobre essa possibilidade de a gente discutir sobre a política do ensino médio. Porque foi algo que não foi discutido, não foi debatido com a amplitude necessária. E vocês podem perguntar, e o que a Universidade Federal de Jataí, uma supernova dentre as 6, que foi criada, como a professora Bia já indicou, no caos, e ficamos nessa corda bamba por um tempo não muito interessante. Então, para dizer, né, nós temos 10 cursos de licenciatura. Desses 10 cursos, nós temos 2 cursos que preenchem, né, a totalidade dos ingressantes, e temos o que o professor Israel indicou, né, um esvaziamento, uma falta de interesse de futuros alunos. E o que pode ser isso? Somos nós em relação a currículo? Somos nós em relação à atratividade para o ensino superior? Eu acho que é um arcabouço de fatores, e o novo ensino médio traz fatores importantes que precisamos analisar com cuidado. E esse cuidado a gente fez durante toda a discussão sobre o novo ensino médio. Teve a Resolução 2 de 2019, que vem integrar, né? Que é a resolução da formação de professores. Por quê? Porque se a gente muda o currículo e como a gente olha esse currículo do ensino médio, a gente precisa olhar como a gente forma esses professores. E nesse olhar, a gente tem, eu acho que vocês viram também, todo um movimento em relação a que caia, né, a 2 de 2019. A gente teve um posicionamento positivo do Conselho Nacional de Educação, do presidente, que pessoalmente foi até a reunião do Colégio de Pró-Reitores de Graduação e indicou que vamos, sim, conversar sobre a Resolução 2 de 2019. E por que eu estou falando dela para falar do novo ensino médio? Porque tem toda a relação, toda a integração. E nós, da Universidade Federal de Jataí, montamos uma comissão de formação de professores para discutir tudo isso. Somos também resistência e somos aquele que somos poucos, mas somos fortes no que diz respeito de entender o que a gente quer para a educação do nosso país. E concordo muito com as falas em que a gente faz sobre não queremos ter uma escola para ricos e uma escola para pobres. Queremos uma escola para brasileiros e brasileiras. E é esse o foco nosso, enquanto Universidade Federal de Jataí, lá em Jataí, no sudoeste goiano, lá num pontinho, e vamos fazer força, porque podemos gritar, esbravejar e termos espaço, como a professora Bia indica, nossa deputada, que nos muito representa. Também fico muito feliz e, particularmente, né, a conheço há muitos anos, então entendo a força e a luta, e eu acho que é nesse espaço que a gente tem que aproveitar. Quando me perguntam aonde, professora, a gente tem que falar, onde a gente vai ser ouvido, muito feliz com a fala do Ministério da Educação em abrir essa possibilidade da gente discutir efetivamente. Quando o presidente do Conselho Estadual de Educação diz, né, tem pontos positivos e pontos potenciais no novo ensino médio, temos. Mas precisamos ver como eles vão ser implementados. Não basta uma política pública bonita no papel. Eu preciso de uma política pública efetiva, no chão da escola. Estou na Universidade Federal de Jataí, mas estive na educação básica, fui professora. Sou da área de física e tive, como vários professores da área de exatas, ser professora de várias áreas. E é assim que a gente quer o nosso futuro? Que a gente tenha professor de física que vai dar aula dos vários itinerários porque não tem carga horária? E não vamos valorizar a formação básica desse profissional? É sobre isso. Muito obrigada, professora Camila. Esse eu acho que é o maior desafio, né, de como é que nós vamos agasalhar nos itinerários a formação. Mas depois a Osvani vai trazer um pouco esse olhar que essa EDUC tem enfrentado, como é que a gente, né, vai estar vendo isso. E o Israel está aqui angustiado, porque ele tem outra agenda, e eu aqui quero agradecê-lo e dizer que
ele falou assim, Bia, eu vou sair, aí você já chama a Loeli, que já chegou, e ela vem para cá, e eu vou para lá, e a gente faz a diferença. Exatamente. A UFG continua representada nesse espaço democrático. Tá de discussão, vendo? né, Bia? Loeli, meus cumprimentos, então, por gentileza, venha ocupar o espaço que Venha a UFG cá. ocupa e eu vou lá socorrer o outro demanda, tá? Importante da nossa universidade. Muito obrigada, Obrigado, Bia. pró-reitor, muito obrigada, amigo, e tamo junto. Manda meu abraço lá para a reitora Angelita. E chamo aqui para compor a nossa mesa a diretora da Faculdade de Educação, de onde eu sou egressa, a professora Loeli, que também representa o Fórum Estadual de Educação e as lutas aí da pedagogia para a formação de professores. E